Pedido de reforço do técnico Hernan Crespo, ele chega na diretoria do São Paulo e tem uma resposta imediata e extremamente correta e interessante. O São Paulo acerta de verdade e agora ele toma uma medida muito importante para o futuro do tricolor paulista, que tem realmente dias assim maravilhosos pela frente. O São Paulo empatou com o Santos na Vila Belmiro no dia de ontem, jogando ali na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro, né? E o São Paulo ele teve uma possível contusão do Luciano. Mas tem coisas para atualizar aqui sobre o Caleri e também sobre o Lucas Moura, muito interessante. O técnico Hernan Crespo, depois de montar um sistema tático, ele dá sinais de que 2 jogadores não fazem mais parte dos planos do tricolor. São 2 caras que jogaram quase que na totalidade de sua trajetória pelo São Paulo como titulares, que agora o Crespo ele deve mandar embora mesmo. E o São Paulo teve um retorno também bem interessante para discutirmos aqui hoje, cara que volta depois de praticamente esquecido, e tem muito o que falar sobre o São Paulo Futebol Clube aqui agora, num time que tem o Mike que cansou, num time que tem o Lucas Ramon chegando, é coisa muito interessante. Vem comigo para falarmos de todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube, para ficarmos super bem informados de tudo que rola no nosso tricolor. Então chega nesse likeão aí para dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, vamos lá. O São Paulo empatou com o Santos e fica aquele gostinho de eu quero mais, né? Porque o São Paulo ele era para ter ganhado do Santos. O goleiro Rafael, ele segue numa fase ruim. Ontem uma defesa que ele não faz, ele espalma ali pra área e o São Paulo toma um gol de rebote. Daroncando. O árbitro da partida, o Anderson Daronco, ele foi péssimo e pra mim o São Paulo foi garfado. Era pra ter expulsado o jogador do Santos, que era o último homem, teve muita coisa ali, pé alto, solado no pescoço, nada disso faz o Daronco expulsar o jogador do Santos. Então é o Daronco, né? É o que se esperava realmente do Daronco, espera-se o dele o pior possível, ele vem e faz o pior possível, como sempre faz contra o São Paulo. Mas o São Paulo, esquecendo agora o time do Santos, crise na Vila Belmiro, Vojvoda, esquecendo os caras lá, nós temos uma melhora repentina que está surtindo efeito. O São Paulo, depois de ganhar os jogos ali do São Bernardo, aí perdeu, depois ele ganha do Flamengo, que foi uma coisa bem interessante, e ganha do Santos também pelo Paulistão, o São Paulo consegue melhorar. Não é que ele respira, não, ele melhora. O São Paulo, em 6 pontos disputados no Brasileirão, ele tem 4 conquistados contra Flamengo e Santos. Um é um clássico na Vila Belmiro, na casa dos caras, e o outro é o melhor time da América do Sul, que é o Flamengo. Então o São Paulo tá bem sim. No Paulista agora, ele deve colocar o time titular para ganhar do time do Primavera, tem a obrigação de ganhar, não interessa a fase do Primavera, é o São Paulo que vem pro lado de cá. Uma coisa que pega contra o São Paulo é que o Luciano, ele sentiu, acho que o posterior de coxa e ele preocupa. Ele realmente saiu puxando a perna. No vestiário, o Crespo perguntou pra ele falou, não, eu vou jogar, o Crespo vai ter que fazer exames. Então o Luciano será submetido a exames agora e o São Paulo não pode nem pensar em perder o Luciano no momento, porque o Crespo ele deu uma fritada homérica no Ferreirinha. O Ferreirinha hoje ele é meio carta fora do baralho no sistema de jogo do Crespo. O Luca também. Então o Crespo tirou os pontas, né? Tanto o Luca quanto o Ferreirinha, eles foram escanteados no São Paulo quando volta aquela figura do sistema de 3 zagueiros. Volta a figura do terceiro zagueiro, ele tira Luca, tira Ferreirinha e banca ali na torcida, ele traz na torcida, ele desperta uma discussão enorme se é assim mesmo que o São Paulo tem que fazer. O Ferreirinha e o Luca não jogam mais e quando entra um Lucas Moura, até mais pelo nome, se chamasse Zezinho da Silva, fosse aquela bola do Lucas Moura, também não teria entrado tal qual o Ferreirinha e Lucas. Neste universo, o Luciano passa a ser fundamental. Ontem o Crespo, ele também, pra mim, comete um erro de colocar o Tapia junto com o Caleri. O Luciano estava poupado, menos mal. Quando o Luciano entra, ele vai até melhor, mas ele se machuca. Então é importante ele voltar. O São Paulo que não tem lesão nenhuma no ano, nenhuma mesmo. Agora com o Luciano fica essa dúvida se é a primeira lesão ou não. Tomara muito que não, porque esse departamento médico novo, ele pode ser uma coisa muito abençoada e maravilhosa na vida do São Paulo e do torcedor são paulino, né? Porque ter um time que não tem lesões não é lógico também.
haverá lesões, né? Teremos algumas lesões. O que não pode é ter aquele escárnio que foi no passado de você ter 74 contundidos num ano, que teve 38 jogos pelo Brasileiro, tem 25 caras no elenco, 74 contusões. Isso não tem lógica nenhuma. Agora, hoje, se machucou o Luciano, é um caso isolado sim, estava até poupado, se machucou foi obra do acaso, tem que torcer para não ter feito, mas o São Paulo agora melhorou e a melhora foi gritante. No São Paulo Futebol Clube tivemos também um gol do Caleri, né? O gol do Caleri, ele dá muito o que falar, porque ele fez gol agora aí recentemente no Paulista contra a Portuguesa, ele fez 2, depois ele faz um outro, agora ele faz o gol contra o Santos, que é um gol de cabeça, e o Caleri hoje, ele é o cara que cabeceia fácil, né? Se você parar pra analisar o futebol do Caleri, ele não fez uma coisa assim, nossa, que golaço de cabeça. Não, isso é um golaço de cabeça pra outros caras, né? Um Ronaldo Fenômeno, que não fazia gol de cabeça. Tem uns caras aí que jogam bola, mas não fazem gol de cabeça. Pro Caleri, é absolutamente normal esse tipo de gol, ele facilita o gol e foi um cruzamento rápido do Lucas Moura que tabelou com o Mike. Muito bacana ele ver o Lucas voltando pro São Paulo e dando assistência e o Caleri voltando e meio que consagrando a boa fase. Ele sobe, cabeceia a bola e a bola entra pro gol, é top demais de ver. O Crespo, ele monta um sistema de 3 zagueiros para cruzarem pro Caleri. É aquele sistema de São Paulo de 2005, 6, 7, 8, 9, aquele 3 zagueiros, vamos cruzar a bola no chuveirinho, o centroavante faz a referência e vem testando a bola. O Caleri, ele ontem, ele não teve condição nenhuma de cabecear mais do que aquilo. O Enzo Dias, ele se escondeu do jogo e o Mike também. O Crespo, ele tá muito calmo naquela beira do campo. Ele tem que cobrar o bom, o ótimo Enzo Dias, tá jogando, não tô criticando não, tá jogando muita bola o Enzo Dias agora e o Mike também, eu adoro aquele cara, joga muito. Agora sim, o Crespo, ele tá meio de enfeite na beira do campo. Quando você vê que você montou um sistema de jogo de 3 zagueiros, 3 volantes, é só soltar o Enzo Dias e o Mike para cruzar pro Caleri e ter essa joia, essa preciosidade que é o aproveitamento do Caleri de cabeça, você tem que pressionar os laterais. E o Crespo ele não faz. Aconteceu contra o Corinthians. O São Paulo tava com o jogo na mão, o Crespo cruzou o braço e ficou esperando o Corinthians crescer. O Corinthians cresceu, perdeu a timidez, veio e fez o gol com o São Paulo e quase virou o jogo. E agora contra o Santos a mesma coisa. O São Paulo foi buscar o resultado, beleza? Mas a verdade é que o São Paulo poderia ter feito muito mais se o Crespo pressionasse principalmente seus laterais para forçar a barra no cruzamento para o Caleri. Fica o alerta aí que o Crespo ele tem realmente que não só dar entrevistas maravilhosas, como são as que ele dá, né? Ele dá entrevistas assim que você fala, rapaz, é o cara da entrevista, ele convence todo mundo. Mas tá faltando um pouquinho de ímpeto ali na beira do campo e não apenas aplaudir o jogador, e sim cobrar o jogador, porque Enzo Dias e Mike podem mais. Tem que ser titulares, os dois estão muito bem, mas eles podem muito mais do que eles estão fazendo. Esses cruzamentos pro Caleri tá fazendo falta. Pô, já tem 3 zagueiros, já tem 3 volantes. O que falta para esses laterais se soltarem, irem até linha de fundo, cruzar bola? A bola que chega pro Caleri ele aproveita, é impressionante o aproveitamento. Então sim, o Caleri precisa de mais cruzamentos. Pode fazer o futebol feio, o chuveirinho, né? Vai ser chamado do Crespo Ball, que é aquele chuveirinho, a loucura. Pode, não tem problema. Agora o Caleri tem que receber mais passes. O goleiro Rafael tem sido bastante criticado porque ele pegou uma má fase nesse começo de ano e ele tem agora a sombra do Carlos Coronel, que foi contratado para o banco de reservas e é um goleiro que a torcida do São Paulo está pedindo passagem. O Rafael, pelo que eu me informei, ele não deve perder a posição por enquanto, deve continuar no time de São Paulo e tá legal, tá bacana, ele tem conseguido ficar por ali. Agora, quando o São Paulo fala de reformulação e reforços, o presidente Harry Macis, ele tem sido taxativo ao afirmar que o São Paulo tem os reforços já que o Crespo tem que colocar para jogar. O São Paulo contratou neste ano aqui o Lucas Ramon, lateral direito, que vem do Mirassol, custo zero. O Danielzinho, maravilhoso, que vem do Mirassol, custo zero. O Dória, acho que é um ótimo zagueiro, não jogou ainda, jogou um pouquinho, é um ótimo zagueiro que veio também a custo zero. E o Carlos Coronel, que realmente eu nunca vi na minha vida jogando, mas tem que ver um pouquinho mais, veio sem custo nenhum. O que tá acontecendo é que o Crespo ele pediu um camisa 5 pro São Paulo. Antes do camisa 5, uma coisa aqui, ó. Deve ter acabado a trajetória lá do Cédric Soares no São Paulo, hein? O Crespo no jogo de ontem, ele ao tirar o Mike tava esgotado. O Mike tentou uma jogada absurda ali, começou a driblar pra trás, erra o passe, tiveram que arrumar a situação pro Mike ali, porque ele estava exausto. Depois uma bola pro Mike, ele não consegue devolver pro companheiro. E aí o Marcos Antônio, e aí?
Ele fala, tô morto, o Marcos Antônio pede até a substituição. Fala, Crespo, o cara morreu, acabou aqui, acabou o gás, troca. E o Crespo vai e coloca o Ferrarese. Então o Crespo, ele não é pra dar a segurança no sistema defensivo. Já tinha 3 zagueiros, tinha 3 volantes, ele tinha tirado, né, o zagueiro. Mas assim, o Crespo, ele coloca o Ferrarese, não é pra recompor um terceiro zagueiro, e sim deixando um recado claro. O Cédric Soares está na berlinda. O Cédric Soares está no limite da emoção e o Crespo parece que não quer mais. Ele efetivou o Mike na posição. Crespo espera de braços abertos o Lucas Ramon chegar e no jogo de ontem no Clássico ele coloca o Ferrarese. Quer dizer que o Cédric não joga mais? Não quer, mas o Cédric Soares deve realmente ter encerrado praticamente a sua trajetória no São Paulo, pelo menos com o técnico Hernan Crespo, com a chegada do Lucas Ramon. A entrada do Ferrarese deixou muito claro isso aí. E outro é o Alisson, né? Que também deve ter encerrado sua trajetória no São Paulo. Depois daquela polêmica absurda envolvendo a transferência do Alisson para o Corinthians, o Alisson acabou não indo, o Corinthians pediu publicamente desculpas para o Alisson, e aí agora o São Paulo ele tem o Alisson de volta, retornou ali para o São Paulo e está relacionado, não ficou relacionado ontem, mas está com o Crespo treinando para poder jogar. O Crespo, ele tem dado oportunidades para alguns caras que é uma oportunidade meio genérica. Você vê que o Dória teve uma oportunidade genérica, você vê aí que o Ferreirinha e o Luca têm oportunidades genéricas, eles não estão mais jogando. O Crespo, ele cruzou o braço em cima do sistema de 3 zagueiros, o Marcos Antônio sendo quase que um meia pro Crespo, o resto é história, não tem meia, não tem nada, não tem ponta. Ele já com o Luciano e Caleri e acabou, chegaram os queridinhos dele lá. Nem é uma crítica, só que o Alisson, ele ficou também ontem fora do banco de reservas. O Crespo teria pedido para a diretoria de São Paulo, para o Harry Macis lá e para o departamento do Rui Costa, departamento de futebol, ele pediu um camisa 5. Falou que era um volantão de reforço, camisa 5. E aí a resposta que vem da diretoria é: use o Luan, volante, e use também Matheus Ferreira da equipe de base. Se eles não derem conta, nós vamos tentar buscar. A diretoria de São Paulo, ela determinou que o que tem que acontecer de maneira imediata é quitar os salários que está devendo para os jogadores. O São Paulo não quer mais dever. Então, da última informação que eu tive, aqueles 2 meses atrasados da gestão Casares, eles não vão ser pagos pela diretoria do Jair Macis de uma maneira assim à vista. Vou quitar. Não. Eles pegaram, quanto que eu te devo? Eu devo para você 1 milhão, para você eu devo 2 milhões, para você eu devo 500 mil. Eu vou pagar isso diluído nos teus próximos salários. Beleza? E aí eu me informei que o elenco falou, beleza. Então devia, 500 mil pro Luciano, vai colocar isso em salários que futuros, que vai pagar um pouquinho a mais. Então os caras tiveram um aumento pequeno, para pagar os anteriores. Não é que o São Paulo teve que pegar empréstimo, o fluxo de caixa para pagar os anteriores. Não, o salário está basicamente quitado. Os caras com aumento vão recebendo gradualmente aí mês a mês e os jogadores estão de acordo. Só que os salários que vão vencendo, vai vencer agora o salário dia 20 de fevereiro, por exemplo. O salário vai ser pago normal, à vista e no dia. Então essa é a determinação do Harry Macis. Não atrasar mais os salários e quitar o que está devendo no ano passado. E aí o São Paulo, ele, por coincidência ou não, ele já deu uma resposta muito melhor em campo. Então não pode atrasar o salário. Quando o Crespo pede um camisa 5, pede um meia, o São Paulo, use aí, quer um meia? Use o Pedro Ferreira. Se não der certo, fale comigo. Use o Luan volante para camisa 5. Se não der certo, fale comigo. Então o Crespo, ele abre mão do Alisson de maneira bastante correta e quando pede um camisa 5, a diretoria manda ele usar os caras que estão no time. E isso é tanto verdade que o Crespo colocou o Luan para jogar ontem. O Crespo com o Luan, ele tem uma boa relação. O Luan, de maneira muito humilde, pediu pro Crespo para ser reintegrado. O Crespo prontamente reintegrou o Luan e falou, meu amigo, só que é o seguinte, você vai jogar se você merecer. Treine, treine, treine. Quando eu ver que você tá treinando mais que os outros, que realmente deu certo, que você tá empenhado, aí você volta pro time. E ontem, dito e feito, o Luan volta pro time, entra contra o Santos num jogo que é considerado pelo São Paulo prioridade. Brasileirão hoje pro São Paulo é a prioridade. Primeiro os 45 pontos, depois a vaga de Libertadores e depois, quem sabe, sonhar com título. Mas a prioridade hoje é o Campeonato Brasileiro. Então o Luan entrar contra o Santos lá, já mostra que o Luan está reintegrado. E o outro é o fenômeno Matheus Ferreira, né? Esse aqui não é normal, esse jogador. Ele é um jogador que ele era do Vasco. Ele foi disputado por alguns times, o São Paulo trouxe ele do Vasco e colocou ele na categoria de base, onde ele brilhou todo o jogo.
Todo jogo, esse menino Matheus Ferreira, ele brilhou. E é curioso ver isso aí, né? O São Paulo, ele tem, na figura do Matheus Ferreira, um cara muito forte. O São Paulo, quando tinha, ano passado, aquela categoria de base brilhante, que ganhou a Copinha, ganhou a Copa do Brasil Sub-20, lembra? Lucas Ferreira, Matheus Alves, o Rian Francisco, aquele time, o jogador mais forte que tinha e mais rápido chamava Lucas Ferreira, o jogador que veio do Flamengo. E agora, o jogador que o São Paulo tem, que é o mais forte, mais rápido talvez, é o Matheus Ferreira, volante que veio do Vasco. Não sei se o São Paulo tá pecando ali em criar hormônio, crescer os caras, sabe? Fazer o cara ficar grande na equipe de base. Mas, curiosamente, o mais forte que tinha veio do Flamengo e agora o mais forte que tem veio do Vasco. E aí o que me pega no Matheus Ferreira é que ele demonstra realmente mais qualidade do que os outros. Arrisco dizer que o Matheus Ferreira hoje, ele tem uma pegada de jogo melhor que a do Luan, melhor do que a do Negruti, melhor do que o do Hugo Leonardo. Ele é um jogador que ele é muito rápido e muito forte. Se ele vai sentir essa transição quando ele for para o profissional, ninguém sabe. O que nós sabemos é, Luiz Gustavo, São Paulo mandou embora, venceu o contrato, São Paulo não renovou. Pablo Maia, ele tá muito longe de viver uma boa fase no São Paulo hoje. Com dor no coração, muita dor, eu falo, Pablo Maia hoje merece ser banco. Ele não está nem em sombra do que ele foi um dia pelo São Paulo. O outro que eu adoro também é o Bobadilha, eu gosto muito do Bobadilha, mas não de primeiro volante. Bobadilha nem de segundo volante, ele tem que ser meia. Ele fez alguns gols já pelo São Paulo, chutou algumas bolas no travessão, a trave de cima ali, que ele consegue fazer a bola ganhar uma altura boa e ele tem uma pedrada, um chute forte. Ele ontem, contra o Santos, ele faz uma jogada ali, que ele chuta uma bola de 3 dedos, pegando meio que no sem pulo, uma jogada, um chute dificílimo. Ele consegue descobrir uma maneira de quase fazer um gol ali. Fez gol no Inter, deu assistência. Ele é um cara que na área, perto da área, na proximidade da meia distância da área adversária, ele vai muito bem. Então o cara que um dia chegou pro Bobadilha, com aquela velocidade de tartaruga que ele tem, ele parece uma tartaruguinha correndo, lento, lento, e também o poder de marcação dele é normal pra ruim. Agora, quando passa do meio campo, o cara é muito bom, o cara que fez esse moleque virar volante, ele é um irresponsável e cego de bola. Bobadilha não é volante nem aqui nem na China, Bobadilha é meia. O São Paulo não tem meia hoje, ele perdeu o Oscar e tal, quem sabe o Bobadilha não pega uma vaguinha do meio campo ali e começa a fazer gol adoidado. Bobadilha tem bom passe, tem visão de jogo, ele não tem um bom passe na saída de jogo, mas na frente é bom o passe dele, né? E aí quando ele vai chutar pro gol, é sempre jogada bastante perigosa. Como assim o Bobadilha é volante, tá atrapalhando como volante e muito bem como meia? Adianta logo o Bobadilha, faz de conta que contratamos esse meia e vamos testar. Eu sei que não é um momento para teste, mas ele pode dar super certo pelo histórico dele. O histórico de fazer gols. E camisa 5, cabeça de área, volante nato, temos hoje Pablo Maia, Luan, Matheus Ferreira e o Negruti e o Hugo Leonardo. Como é que pode? São 4 caras da base e mais o Luan. 5 da base, né? É tudo da base. Aqui o Luan, Pablo Maia não parece ser base mais. Mas tem os 5 caras da base e um deles tem que dar certo. Matheus Ferreira hoje é um pedido especial da diretoria pro Crespo para dar uma chance pro cara que deve dar super certo. E eu sei que vai dar certo. Vai ou não vai? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!